Eu nunca tinha lido o livro do profeta Joel, como nós tivemos a oportunidade de ler aqui nessa estação dentro do Imersão Bíblica. E à medida que eu iniciava as anotações nessa manhã, o Senhor ministrava dentro do meu coração um espírito de bem-aventurança. Como eu me sinto bem-aventurado, mais do que feliz, por perceber que existe um plano eterno de Deus. Não que nós não tivéssemos conhecimento dele, mas ganhar clareza daquilo que Deus está fazendo. Entender aquilo que o Senhor tem como propósito para todas as coisas e que também, de fato, existe uma consumação para todas elas. Quando nós olhamos para tudo isso, esse plano, esse propósito de Deus que é regido por justiça e misericórdia, os nossos corações precisam transbordar. E entenda que se esse plano fosse apenas por justiça, eu estaria morto, eu estaria perdido, eu estaria condenado juntamente com todo esse mundo. Mas esse plano também é regido por misericórdia sem fim, uma misericórdia que nos alcançou, uma misericórdia que nos posiciona como filhos de Deus, protegidos, guardados, escondidos na fenda da rocha. Então, ler o livro de Joel da maneira como nós lemos aqui foi de fato um presente de Deus. Como foi maravilhoso ver o modo como o Senhor usou o profeta Joel, lançando mão de uma situação do cotidiano, porque Joel descreve em seu livro uma catástrofe, uma devastação provocada por gafanhotos, e Deus usa esse cenário caótico para revelar, mesmo que por vislumbre, ainda como uma sombra das coisas reais, daquilo que ainda havia de vir e que ainda há de vir, ainda assim, Deus usa essa situação para revelar o que nós aguardamos como o grande e terrível dia do Senhor. E não foi apenas uma informação, Joel não está nos dando apenas uma informação a respeito desse dia que vem, mas ele nos dá detalhes desse dia. Ele nos mostra o impacto desse dia. Nós estudamos aqui sobre a ação desse dia, a eficácia, a aparência do dia do Senhor. Além disso, sobre como nós estamos guardados pelo Senhor, como aqueles que confiam no Senhor estão guardados nesse dia, bem como tudo que foi necessário para que nós pudéssemos estar nesse dia guardado, a reversão do nosso destino, a restauração das nossas vidas, uma restituição, o derramar do Espírito Santo. Então eu estou falando de uma restituição completa, uma restauração completa. E o Deus que derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas é o mesmo Deus que julgará todos os seus inimigos. É um Deus que traz justiça. E dentro desse lugar ainda aguardamos, finalmente, um retorno ao jardim de Deus. Joel nos mostra todas essas coisas. Comentava na semana passada, parece que ler Joel é ler um micro-apocalipse. Não que Joel esteja usando a linguagem apocalíptica, mas quando eu me refiro a ler um micro-apocalipse, eu digo a respeito do teor profético das palavras de Joel. Joel tem as suas visões, as revelações de Deus, recebe a sua profecia num período que ainda não havia uma linguagem apocalíptica. Essa linguagem apocalíptica surgiria apenas no período intertestamentário, e a gente vai falar um pouquinho mais disso quando de fato estivermos estudando Apocalipse. Mas esse tipo de linguagem, esse tipo de literatura apocalíptica só vai surgir alguns anos depois. Por isso que você não vê Joel falando de bestas ou de dragões, mas não há dúvidas que quando nós lemos Joel, sempre lembraremos do Apocalipse que foi escrito por João. Isso porque, embora os autores sejam diferentes, é o mesmo Espírito que supervisionou toda a inspiração da Escritura. É o Espírito Santo que direcionou o coração de Joel e que mostrou a Joel as coisas que haviam de vir, como também mostrou a João com ainda mais clareza, porque João, quando escreve o Apocalipse, ele escreve debaixo da revelação do Cristo. Ele escreve debaixo daquilo que havia sido prometido por Joel. Joel vê que o Espírito seria derramado sobre a igreja. João tem o Espírito habitando nele. Então a gente pode perceber a diferença, porque de fato eles estão em tempos diferentes.
Joel aguarda a inauguração do dia. João está debaixo da inauguração. De fato, o fim dos séculos não estava apenas sobre João na ilha de Patmos, mas também está sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Nós somos um povo escatológico, nós somos um povo do fim dos tempos. E a gente precisa estar atento a isso. A gente está ouvindo muita coisa e parece que de tudo que nós estamos ouvindo, o que menos se ouve é que o dia do Senhor vem. Isso me assombra, porque você olha para as notícias, você liga a televisão, você acompanha os noticiários na internet. Nós estamos vivendo um tempo de guerras e rumores de guerra que deve nos chamar a atenção. Não podemos estar adormecidos para as coisas eternas. Há um relógio escatológico, há um dia que vem. E se nós não estivermos apercebidos, nós seremos como as 5 virgens loucas, imprudentes, que sabiam da vida do noivo, mas não cultivaram o azeite para esse dia. É necessário que nós venhamos despertar. A mensagem do profeta Joel, de fato, é extremamente necessária e urgente para a igreja do século 21. E aí, na última ministração, fazendo um gancho, nós vimos que houve uma convocação, e a gente fala muito sobre Armagedon, a Guerra Santa, e por vezes a gente pensa que essa guerra é uma convocação do anticristo, ou da besta, ou das forças malignas, mas Joel nos mostra com clareza que é Deus quem convoca as nações rebeldes para essa batalha. É Deus que está no controle. E após a convocação feita pelo Senhor, as nações que estão em rebeldia e que resistem o senhorio de Cristo, após essas nações serem trazidas até o vale da decisão, até o vale de Josafá, nós vimos que Joel descreve uma colheita completa. E como se deu essa colheita? Na visão de Joel, essa colheita se dava em uma seara que estava madura e uma vindima, uma colheita de uvas. E nós vimos aqui na semana passada que essa colheita de uvas, ela tem uma natureza diferente do que significa apenas a seara madura. A seara fala dos grãos, os grãos que são recolhidos, o trigo, que é apenas guardado, que não é pisado, que não é debulhado, que não é lançado fora, que não é queimado, mas é guardado. E essa imagem ganha clareza em Apocalipse, onde nós entendemos que quando falamos dessa colheita de grãos, nós estamos falando do Senhor que olha para os campos e ele vê brancos para a colheita. Ele está falando das almas, daqueles que se renderam ao senhorio de Cristo, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Esses estão guardados em Cristo Jesus. Ao passo que a vindima, as uvas que são pisadas no lagar da cólera do Senhor. O impacto desse dia é cósmico, porque Joel está vendo algo que excede tudo que já foi visto na história e tudo que se verá até então. Eu estou falando literalmente da remoção das coisas abaláveis. Eu amo isso, porque diante da perspectiva natural, os nossos olhos estão vendo coisas que são abaláveis, mas todas essas coisas passarão. Céus e terra passarão, mas essa palavra permanecerá para sempre. E aqueles que confiam no Senhor descobrirão a plenitude de Deus, a plenitude de olhar para o Senhor e entender que Ele é o nosso refúgio. Irmão, há uma plenitude nessa palavra. E a plenitude dessa palavra não está apenas em resistir esses dias. A plenitude dessa palavra está em ser guardado no grande dia. Porque o que adianta você viver uma vida confortável, tranquila, você não passar por nenhuma dificuldade, aflição, aparentemente tudo certo, mas chegar no grande dia, descobrir que você nunca esteve rendido ao senhorio de Cristo. Então você perceberá que as coisas abaláveis serão removidas. E nessa noite eu creio que nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha que não será removida, uma rocha que é imutável, uma rocha que não muda. Certamente Ele estará lá com o mesmo amor que nos ama hoje aqui. O que vai mudar é que os nossos olhos estarão abertos e poderemos desfrutar em plenitude desse lugar. Sabe, quando nós declaramos que o Senhor é o nosso refúgio hoje, isso é um primeiro fruto dessa verdade eterna. Sabe, dizer que o Senhor é o nosso refúgio hoje não é apenas se sentir confortável frente às aflições, não, é uma segurança eterna.
É uma segurança que eu não consigo descrever com as minhas palavras. É mais firme do que o chão que eu estou pisando aqui agora nesse momento. Olhar para essa segurança, essa confiança, olhar para o Senhor como nosso refúgio é um primeiro fruto dessa bênção eterna que nós então desfrutaremos plenamente no grande dia. E eu gostaria de te propor um desafio aqui hoje. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo de número 46, mas eu gostaria que você pudesse ler, meditando em tudo que nós ouvimos a respeito de Joel, e eu oro ao Espírito que ele te mostre como esse Salmo é completamente encharcado pelo plano eterno de Deus que descobrimos em Joel. Eu tenho certeza que a sua leitura será completamente diferente, porque quando eu li esse Salmo nessa manhã, parece que as Escrituras simplesmente saltaram aos meus olhos. Olha o que diz o Salmo de número 46. O verso de número 1 é muito conhecido. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Pense em Joel. Pense no que João escreveu em Apocalipse. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejam, e na sua fúria os montes se estremeçam. Está falando de fúria, está falando de ira. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como que isso salta olhando para o dia do Senhor? As pessoas estão preocupadas sobre tribulações ou grande tribulação. E sabe qual é o problema? É que as pessoas passaram a focar na tribulação e desfocaram do dia do Senhor. E por isso parece surgir uma miopia no entendimento teológico, porque a gente começa a temer dentro do refúgio. Nós estamos seguros em Deus, nós estamos abrigados em Deus. Então, quando eu leio esse salmo, Deus é o nosso refúgio. Apenas hoje, eu estou dizendo que há um refúgio eterno, há um esconderijo eterno. E nesse lugar nós somos completamente guardados, perfeitamente guardados pelo nosso Deus. É nesse lugar que entendemos o que significa 1000 cair ao nosso lado e 10.000 à nossa direita e não sermos atingidos. Nós estamos dentro desse refúgio. E quem nos mostra isso? Joel nos aponta para esse lugar, porque se você voltar a Joel, a última frase do verso de número 16 diz: o Senhor será o refúgio do seu povo. Então Joel está falando de dias de calamidade, ele está falando de dias de juízo sobre os inimigos, mas aonde está o povo dentro de tudo isso que está acontecendo? Diante de toda essa catástrofe, diante desse momento em que a terra está sendo abalada, onde está o povo do Senhor? Onde você está? Nós estaremos refugiados no Senhor, nós estaremos guardados no Senhor. Joel diz, nessa última frase do verso número 16, ele diz: o Senhor será a fortaleza dos filhos. Meu irmão, eu sei que tem filho de Deus aqui nesse lugar, que ele seja então revelado aos nossos corações. Eu oro ao Espírito para que isso avance dentro de nós. Então nós podemos prosseguir para o verso número 17, porque com esse entendimento, sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Lembre que nós estamos lendo uma espécie de micro-apocalipse, em nosso refúgio eterno, nesse lugar onde nós estamos guardados. Já hoje,
em alguma medida, ainda não na revelação plena do que isso significa, mas verdadeiramente seguros em Deus. Veja que a advertência é que venhamos guardar a palavra dele em nossos corações. Nesse dia, saberemos que o Senhor é o nosso Deus. Sabe quando você lê os 10 mandamentos, o Decálogo? Qual é o primeiro mandamento? Vamos ler Êxodo 20, versículos de número 2 a 6. Joel está dizendo que nesse grande dia, quando nós estivermos dentro desse refúgio e tudo na terra estiver sendo abalado, nós saberemos que o Senhor é o nosso Deus. Agora veja Êxodo 20, verso número 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele já está se revelando a nós dessa maneira. O Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Veja o que Deus está dizendo. Eu sou o Senhor teu Deus. Algumas vezes, quando nós nos deparamos com os 10 mandamentos, surge uma impressão distorcida que isso parece ser apenas um decreto de Deus, uma ordem de Deus. Como que se Deus estivesse dizendo isso de forma autoritária, sem sentido, sem propósito, apenas porque Ele é. E se eu te disser que há muito mais do que a revelação de quem Ele é aqui? E se eu te disser que isso aqui é um convite do Deus Todo-Poderoso, do único Deus, cheio de amor, que deseja conservar aqueles que lhe pertencem. Porque Ele está dizendo, não há outro Deus. E se vocês fizerem deuses para vocês, vocês estarão construindo a vida de vocês sobre aquilo que vai passar. Então, desde o início, Deus está dizendo, eu sou o único e não há outro além de mim. Quando todas essas coisas passarem, e Deus já sabia disso. Quando Deus está dizendo isso para Moisés, ele já sabia que todas as coisas iriam passar. Embora Moisés não tivesse o conhecimento disso, porque a revelação de Deus é progressiva. Mas Deus já tinha esse conhecimento, então ele já está instruindo o povo para que de maneira alguma o seu povo pudesse ser iludido ou corresse o risco de construir a sua vida sobre coisas que passam. Então ele está dizendo para o seu povo, quando este mundo passar, juntamente com os seus ídolos, juntamente com as suas obstinações, o refúgio eterno estará lá. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu estarei com vocês. E não há outro além dele. Esse é o ponto da abertura do Decálogo. O Senhor quer que nós estejamos escondidos nele. O povo de Israel aprenderia isso, descobriria que o Senhor é o nosso lugar seguro. Mas tudo se inicia com a revelação de quem ele é. E Joel nos diz que nesse dia nós saberemos que ele é o nosso Deus. Aqueles que creem, que confiam, conhecerão verdadeiramente esse lugar como nunca antes. Meu irmão, se prepare, porque há a revelação de Deus reservada para as nossas vidas. E quem ele é? Joel prossegue. Eu habito em Sião. Isso é a continuidade do verso número 17. Eu habito no meu santo monte. Sião, o santo monte. Esse é o lugar da presença. É o lugar onde estava o centro da adoração nos dias de Joel. Entenda que olhar para Sião era olhar para onde estava o templo. Nos dias de Davi, o tabernáculo de Davi. Só que Sião não era apenas um lugar de adoração, era também um centro de governo. E veja por que isso é tão importante. Olhar para Sião é olhar para um modelo reino sacerdotal, aonde há adoração e decretos liberados. E é exatamente uma esfera como essa que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Quando Davi reinou sobre Israel, o seu primeiro movimento como rei nós precisamos trazer a arca para Jerusalém. E ali a adoração foi instaurada, um modelo 24/7, algo sem precedentes, um modelo único. Deus estava dando a Davi algo à frente do seu tempo, mas não apenas sobre a adoração, mas o palácio do rei, o lugar dos decretos, onde as palavras do rei eram promulgadas. Sião era um lugar de decretos, de conselhos reais.
Quando olhamos para tudo isso, entendemos que o reinado de Davi passa. O tabernáculo de Davi fica esquecido. Até mesmo o modelo de adoração se perde nas areias do templo. Só que havia uma promessa de restauração. Um profeta menor, agora Amós, ele vai falar sobre o tabernáculo de Davi que estava caído. E se você abrir a sua Bíblia em Amós, capítulo de número 9, no verso de número 11, se você está acompanhando esses estudos em Joel, você vai entender o peso da primeira expressão desse versículo. Olha o que o texto diz. Naquele dia. Faz sentido para você? Nós estamos falando da mesma coisa que Joel está falando. Os profetas estão apontando para esse mesmo dia. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então eu estou falando de uma promessa antiga, uma consideração que preciso fazer aqui com vocês. Note o aspecto escatológico que Amós traz nessa palavra. Ele está apontando para o dia do Senhor, naqueles dias. Aí eu pergunto a vocês, essa palavra já se cumpriu ou essa palavra ainda vai se cumprir? É uma boa pergunta. E Tiago, no Concílio de Jerusalém, traz exatamente essa palavra de Amós para o contexto da nova aliança. Então nós vamos descobrir aqui se essas palavras já se cumpriram ou se ainda se cumprirão. Abra a tua Bíblia em Atos 15. Nós vamos ler a partir do verso número 13. Leremos dos versos 13 a 18. Nós sabemos que o contexto do capítulo 15 de Atos fala sobre um momento em que os presbíteros, os apóstolos em Jerusalém se uniram juntamente com Paulo e Barnabé para que uma questão sobre o evangelho que estava sendo pregado aos gentios, como a igreja deveria lidar com todas essas coisas. Foi de fato uma discussão muito difícil, eles precisavam sondar aquilo que estava acontecendo. E após ouvir Paulo, ouvir Pedro e fazer todas as considerações, sendo guiados pelo Espírito, Tiago traz um parecer final do concílio. E esse parecer começa no verso número 12, mas eu vou pegar com vocês o verso número 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito. E agora Tiago faz uma citação de Amós 9. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Ou seja, quando os apóstolos percebem que o evangelho está chegando até os gentios, Tiago recebe o discernimento do Espírito que essa pregação que estava alcançando os gentios era o cumprimento das profecias de Amós. Ou seja, em alguma medida, essas palavras já estão se cumprindo. Mas lembra que aqui nós tivemos uma ministração que falamos sobre um conceito escatológico muito importante, que é o já e ainda não? O que isso significa? É que existem realidades que já foram inauguradas, mas ainda não estão consumadas. Ainda existem nações para serem alcançadas. Existem povos que ainda não conhecem o Evangelho. Só que o Evangelho já alcançou alguns gentios. E a prova disso é que nós estamos aqui nessa noite. Eu quero dizer, você está aqui nessa noite é uma evidência de que o tabernáculo de Davi, que estava em ruínas, está sendo restaurado. Ou seja, essa palavra está se cumprindo sobre as nossas vidas aqui hoje. E por isso que eu trouxe o conceito para vocês de perspectiva profética. A gente está olhando para a cadeia de montanhas e, de fato, parece que está tudo junto. Mas à medida que o dia do Senhor se aproxima, nós percebemos que são eventos que estão distantes um do outro no tempo, no cronos. Mas isso tudo é apenas
o mesmo quadro. É um quadro só, é o dia do Senhor. E então, de fato, na cruz do Calvário, o Evangelho agora não é apenas mais de Israel, não é apenas mais sobre Judá, não é apenas sobre Jerusalém ou Samaria ou Judéia, mas é também sobre os confins da terra. É sobre nós aqui nessa noite, meu irmão. Então celebre ao Senhor. E por que tudo isso é importante? Porque quando nós voltamos para Joel, ele fala sobre Sião. Ele fala sobre o santo monte do Senhor, o lugar de adoração e de decreto de Deus. Essa é a realidade espiritual que está sobre as nossas vidas aqui. A consumação dessa promessa é que um dia Deus habitará com o seu povo. Não haverá impedimentos em nossa comunhão com Ele. Eu sei que hoje ainda estamos com os pés na terra e existem dias que o inimigo tenta atacar a tua comunhão com Deus. Mas, meu irmão, conserve a tua esperança nele, porque nós estamos guardados para esse grande dia. Nós estamos em Cristo. Apocalipse nos diz que o Senhor será o santuário da Nova Jerusalém. Ou seja, não será sobre um templo que é feito por mãos de homens. E eu sei que em alguma medida, espiritual e verdadeiramente, nós já desfrutamos dessa realidade. Quando abrimos as nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo de número 12, no verso de número 22, o autor de Hebreus diz o seguinte: mas tendes chegado ao monte Sião. Nós já estamos nesse lugar. Nós já temos chegado à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Espiritualmente nós já estamos nesse lugar. Essa é a nossa realidade em Cristo. Mas pelo fato de ainda aguardarmos a colheita, porque ainda estamos com os pés na terra, ainda estamos apenas experimentando os primeiros frutos. E porque nós estamos esperando esse dia, você crê nesse dia? Você crê que essa palavra será completamente consumada sobre a tua vida? Se você crê nisso, a tua alma está gemendo aqui. Porque aqueles que aguardam esse dia gemem juntamente com toda a criação, porque nós ainda aguardamos a redenção dos nossos corpos. Nós aguardamos, nós gememos pela plenitude dessa bênção, porque no grande dia isso será completo. É por isso que Paulo diz que há uma ardente expectativa na criação e a criação geme, mas não só ela. Nós também, que já estamos em Sião, nós também que já chegamos na Jerusalém celestial, nós também que já estamos assentados com Cristo nessas regiões celestiais, nós estamos gemendo, porque, Senhor, eu quero que isso se cumpra plenamente na minha vida. E eu declaro essa palavra sobre nós, que esse anseio cresça, que essa fome cresça, que as realidades eternas sejam o nosso alvo, e que nada nos distraia em nome de Jesus, que nada que for efêmero, passageiro, roube o nosso coração, que a igreja do Senhor Jesus seja completamente apaixonada, esperando ansiosamente a vinda do noivo. E note que quando Joel fala dessa Jerusalém santa, lá em Joel 3, no verso de número 17, a última frase é: estranhos não passarão mais por ela. Lembre, nós estamos lendo um micro-apocalipse. O que isso significa? Compare essa frase com Apocalipse, capítulo número 21, verso número 27. Nela, onde? Ele está falando da Nova Jerusalém. Então, onde? Nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vá a Apocalipse 22, verso de número 3. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Verso de número 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Perceba que Joel nos diz isso de uma maneira muito resumida.
Quando você olha Joel, ele diz: estranhos não passarão por ela. Toda impureza incompatível com a santidade de Deus terá sido consumida pelo fogo do grande dia. A maldição do pecado terá sido extirpada. Ah, vem, Maranata. E somente aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro estarão nessa cidade. Joel está vendo tudo isso. E aí ele prossegue no verso número 18. E há de ser que naquele dia, marque isso, a gente precisa estar atento aos detalhes. Deus mostrou esse dia aos profetas. E há de ser que naquele dia, ele está apontando para o dia do Senhor, os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Naquele dia é uma expressão que aponta para o dia do Senhor, mas dentro do livro de Joel nos conecta a duas passagens. Nós estamos fechando o livro de Joel, certamente nós já lemos esses dois versículos. Se você for a Joel 2, verso de número 29, o contexto é do derramamento do Espírito, e olha o que ele diz: sobre os servos e sobre as servas, não só sobre os servos e sobre as servas, mas sobre toda a carne, derramarei o meu Espírito naqueles dias. E nós sabemos que essa bênção espiritual é o que de fato define toda a restituição material que aconteceu até então. Porque muitas vezes as pessoas olham para os lagares transbordando, as eiras cheias, mas o que adianta você ter o lagar transbordando se você não tem o Espírito para te guiar? E muitas pessoas pecam na interpretação de Joel porque param exatamente no lagar transbordando, e que é uma bênção de Deus. Mas se nós estivermos num lugar onde os nossos celeiros estão cheios e fartos, sem a bênção do Espírito, nós estamos mortos. A restauração do Senhor é completa sobre as nossas vidas. E aí, para que dia Joel aponta? Para o dia do Senhor. Por isso que na cruz, esse dia já foi inaugurado. O Espírito foi derramado sobre nós. Pentecostes é uma evidência de que nós já estamos vivendo esse grande dia em Cristo. Plenamente, a colheita ainda não, mas são os primeiros frutos tão reais como a colheita que ainda há de vir. Mas Joel não nos mostra apenas a bênção. Quando você lê Joel 3, versos 1 e 2, também já estudamos esse texto aqui, eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. O dia da bênção para o povo do Senhor é o dia do juízo contra os inimigos de Deus. É o mesmo evento, é o mesmo movimento de Deus, mas aquilo que traz caos para os que estão em impiedade e rebeldia, para o povo de Deus é um lugar seguro. E isso precisa modelar a nossa maneira de olhar para o dia do Senhor. O dia do Senhor foi descrito por Joel como um dia de julgamento contra os inimigos, contra os perversos, mas também de redenção, de bênçãos indivisíveis para o verdadeiro povo do Senhor. E nós fazemos parte desse povo. Glórias ao Cordeiro de Deus, que nos comprou, que nos redimiu com o seu sangue e nos constituiu para Deus Pai, reino e sacerdócio. Lembra de Sião? Está tudo intrincado, é um plano só. A obra de Cristo também inclui não só a nossa redenção, e aqui eu chamo a sua atenção, a redenção de todas as coisas. A criação está debaixo de uma maldição, ela foi sujeita, foi subjugada à vaidade. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz que há uma ardente expectativa na criação pela revelação dos filhos de Deus. Porque a criação está sujeita à vaidade. Essa criação, ela será purificada. E então Pedro diz que nós que estamos aqui aguardamos novos céus e nova terra. Sabe, dentro desse lugar, nessa restauração de todas as coisas, onde que essa terra será purificada pelo fogo. Pedro fala sobre isso. Na restauração,
os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite. Sabe, quando esse dia chegar, haverá uma abundância de alegria tão extraordinária que Joel vê que as vinhas são tão produtivas, que elas sequer podem esperar ser colhidas. Os sucos não podem esperar chegar até o lagar para serem pisados. Os próprios montes estarão destilando suco, tamanha a abundância do que representa esse grande dia para os que estão em Cristo Jesus. Aqui a gente vê uma sombra do que significa a Canaã. Às vezes a gente está pensando que a nossa terra prometida está aqui. Enganado quem pensa dessa maneira. E o pior é quando estão arrastando aqueles que sinceramente estão buscando ao Senhor. Por isso eu oro para que o Espírito Santo ilumine os olhos do coração da igreja, não só dos nossos olhos, mas vamos orar pela igreja do Senhor sobre a face da terra, porque a nossa Canaã é celestial, nós somos peregrinos nessa terra. Há uma terra prometida que não é essa, só que há um discurso em que começamos a olhar para as coisas desse tempo como se essa fosse a terra da promessa. Meu irmão, isso é uma distorção. A gente vive um evangelho anacrônico, parece que a gente está vivendo debaixo da lei, enquanto já foi revelado a nós que essa Canaã física era só um vislumbre. Se Canaã, quando Israel entrou, os cachos eram tão belos que 2 homens precisavam trazer um cacho sobre os seus ombros e uma vara, eu quero te dizer que na celestial há um transbordar de alegria que os próprios montes já destilarão o suco da alegria, o suco da videira. Precisamos estar com os nossos olhos abertos. Esse é o nosso chamado. Os outeiros manarão leite. Lembra da expressão da terra prometida? Terra que mana leite e mel. Meu irmão, há uma promessa transbordante para nós. E aí Joel, ainda descrevendo a restauração dessa criação, ele fala que os rios de Judá serão rios transbordantes. Eles serão cheios. Isso é tão interessante porque quando olhamos para o clima da região de Israel, mais especificamente de Judá, lá nós temos um período que é seco. E nesse período seco, os rios minguam e até secam. Somente nos períodos chuvosos é que de fato as águas voltam e os rios são nutridos. Mas isso é uma pequena estação, porque na maior parte do ano é seco. Por isso que quando a gente lê o Salmo de número 126, ali há um clamor sobre uma restauração repentina. Ele diz: restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O que o salmista está dizendo ali? Esse lugar era de fato um lugar seco, mas chuvas repentinas provocavam grandes inundações, porque isso aponta de fato para o clima da região. Judá era uma região de rios secos, que só tinham água em períodos de chuva. Só que quando Joel olha para esse grande dia, ele diz: vai ser diferente, haverá água, será transbordante, tem provisão de Deus, chegará um tempo em que os rios de Judá fluirão abundantemente. E aí Joel vê uma fonte que flui da casa do Senhor, é a última frase do verso número 18, sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Quando a gente olha para uma fonte que sai da casa do Senhor, isso te lembra algum outro profeta ou alguma outra visão profética? Ezequiel 47, a visão das águas purificadoras. Ezequiel 47:1 diz que do limiar por baixo do templo saía uma fonte. E essa fonte era uma fonte de águas restauradoras. Quando nós olhamos para a nova criação, a criação que foi inaugurada na cruz do Calvário, sabemos que o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, por mais belos que eles sejam, por mais majestosos, pomposos, estruturados, Ele não habita mais nesses templos. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. 1 Coríntios 3,16 diz que o Espírito habita em nós. Você é a habitação do Senhor. E essa fonte, ela já começou a jorrar. Por quê? Você lembra o que Jesus disse para a mulher samaritana? Aquele que beber da água que eu lhe der, não só terá sua sede saciada, não só isso, mas do seu interior jorrará fontes, águas, e essas águas jorrarão para a vida eterna. Então nós vemos que Joel de alguma maneira vê esse lugar da habitação do Senhor, mas isso não está mais preso a prédios, a templos físicos, e isso deveria
ser muito difícil para Joel. Talvez na mente de Joel ele ainda olharia para o templo. Ele ainda não conseguia ser capaz de entender que chegaria um tempo em que o templo não faria mais sentido algum, pelo menos o templo físico. Mas o que seria decisivo é, de fato, o que Deus deseja hoje. Ele habita no meio do seu povo, nos louvores do seu povo. Ele habita em nós. Você é a casa de Deus. E nesse lugar, meu irmão, há uma fonte que jorra de nós. Mas me chama muito a atenção a profecia de Joel, porque ele diz que essa fonte jorrará em direção ao Vale de Sitim. Não é um local muito conhecido, mas quando você abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 14, verso de número 3, você vai perceber que essa região é identificada com outra região ou uma localidade muito conhecida. Gênesis capítulo 14, verso de número 3, está falando de uma guerra de 4 reis contra 5 e eles vão se ajuntar em um lugar específico. O texto diz: todos estes se ajuntaram no vale de Sitim, que é o mar salgado. Quando você olha para o verso de número 2, você vai ver que essa região é uma região onde está Sodoma, Gomorra, cidades que foram assoladas pelo juízo de Deus por causa da sua corrupção, por causa do pecado, por causa da iniquidade. E aí você deve estar se perguntando: Zeca, por que você está conectando Sodoma e Gomorra, o mar salgado, que é o mar morto, com o vale de Sitim, e o que isso tem a ver com Joel, e o que isso tem a ver com Ezequiel? Porque quando você lê Ezequiel 47, as águas que fluem do templo, elas correm, e elas vão até onde? Até o mar morto. E quando essas águas chegam até o mar morto, essas águas são restauradas. O mar é sarado, as águas se tornam saudáveis. Joel está vendo a mesma coisa que Ezequiel. Ele usa linguagens diferentes. Talvez para nós é mais comum ouvir o mar morto, mas quando ele está falando do Vale de Sitim, ele está falando dessa mesma região. E por que isso é tão importante? É que hoje nós carregamos essas águas. Nós fluímos dessas águas. E os lugares antigamente assolados, aqui eu estou declarando Isaías 61, os lugares antigamente assolados serão alcançados por aqueles que foram restaurados pela obra do ungido do Senhor, pela obra do Cordeiro de Deus. Isaías vê que há um povo que está em luto, um povo que está com o seu espírito angustiado, um povo que está em prantos, que está em cinzas, mas há uma reversão, porque quando o ungido do Senhor alcançou a nossa vida, quando Jesus alcançou a nossa vida, ele tirou as cinzas e pôs uma coroa, ele removeu um espírito angustiado e tem vestes de louvor. Sim, onde havia pranto, agora há um óleo de alegria, mas para quê? Porque estes agora irão até os lugares assolados, tem água fluindo de nós. Joel está vendo esse dia, meu irmão, e eu sei que nós ainda não estamos vivendo a plenitude, mas mantenha-se perseverante, continue crendo que Deus está te usando no lugar onde você está plantado por Ele. E essa bênção será completa, eu creio, eu vivo para isso. Eu só quero que hoje, nesse dia, eu possa ser usado por Deus para isso. O meu amanhã, que eu nem sei o que virá, eu sei que eu estou no refúgio, nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Meu Deus, que isso traga paz para o teu coração, que as ansiedades, as inquietações, as preocupações, em nome de Jesus, sejam todas repreendidas, que elas sejam nessa noite enfraquecidas e expostas à vergonha, porque Deus governa sobre nós. Você está seguro nele? Você está seguro? Se prepare para ver 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita e você glorificando a Deus. Eu não estou dizendo, irmão, que por vezes não somos abatidos, mas jamais seremos destruídos. Jamais. Sempre haverá um cântico de louvor em nossos lábios. Sempre haverá um cântico de louvor. E podemos ter essa certeza porque vivemos uma dispensação do Espírito que produz em nós essa alegria, esse contentamento em toda e qualquer circunstância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O verso de número 19 de Joel prossegue: o Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Se o versículo de número 18 falou da bênção,
O versículo de número 19, lembre, é um micro-apocalipse, fala do juízo. E o juízo é real. O Egito e Edom são inimigos proféticos do Senhor e do seu povo. O Egito fornece um arquétipo, um modelo de escravidão e opressão. Quando você olha para o Egito no Antigo Testamento, você lembra de Faraó. Você lembra da opressão egípcia. Você fala da escravidão. Em Êxodo, vemos como Faraó se opôs à libertação do povo do Senhor, tentando impedir a adoração do povo. Deus ordenou a Moisés e Arão que dissesse a Faraó: deixe o meu povo ir para que celebre uma festa ao meu nome no deserto. Mas Faraó é a oposição contra Deus. Então, quando você olha para o Egito no Antigo Testamento, você vê esse arquétipo do opressor. Meu irmão, a nossa vida não será oprimida pelo inimigo. Quando você olha para o Egito no Antigo Testamento, você vê um arquétipo de escravidão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, receba essa palavra no teu coração, no teu espírito, na tua mente. Ele nos libertou do império das trevas. Isso é reino. Existem dias difíceis? Existem. Mas nós enfrentaremos todos esses dias verdadeiramente livres. Medo nenhum te dominará. Eu oro para que nós venhamos ganhar clareza para que dia nós estamos vivendo e para quem nós estamos vivendo. E que isso cresça. Meu irmão, você se prepare. Você está sendo plantado como um carvalho de justiça. Como um carvalho de justiça para a glória do nome dele. Eu falei do Egito, mas Edom também é um arquétipo, um modelo de alguém que está em inimizade perpétua contra Deus. Essa inimizade foi denunciada por vários profetas. Por exemplo, quando Ezequiel se dirige aos habitantes do Monte Seir, e o Monte Seir fazia parte de uma cadeia montanhosa de Edom. Então, quando ele fala os habitantes do Monte Seir, ele está falando de Edom, ele está falando dos edomitas. E aí, se você abrir a tua Bíblia em Ezequiel 35, verso número 5, olha o que o texto diz. Ezequiel denuncia esse espírito de Edom. Pois guardaste inimizade perpétua. Eu acho essa palavra muito pesada. Ele está dizendo assim: vocês serão perpetuamente meus inimigos. Vocês se colocam nesse lugar. Embora Deus seja um Deus de misericórdia, vocês se colocam como inimigos. E vocês guardam essa inimizade perpetuamente. E não somente contra o Senhor. Aqui essa inimizade é revelada na maneira como eles abandonaram os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo. Essa inimizade de longos tempos. Se formos até Êxodo, já vamos perceber a semente dessa inimizade, porque quando Israel está em sua jornada em direção à terra prometida, eles precisaram passar por Edom. O rei de Edom disse: não entra, porque se entrar, nós vamos com o nosso exército, com espada e com lança. O povo de Israel teve que contornar a terra de Edom. Uma inimizade antiga. E sabe o que nos assombra? É que nós estamos falando de Edom, que são descendentes de Esaú. São primos, mas que estão guardando em seu coração um espírito de inimizade perpétua. Muitos profetas denunciaram isso. Talvez um profeta que é pouco lido, Obadias, seja o profeta que nos traga mais clareza a respeito de como os edomitas se comportaram em inimizade contra Deus. Talvez isso seja um assunto para um outro momento. Mas o ponto de Joel é que o fruto da rebelião contra Deus e as consequências do mal que eles infligem contra o povo do Senhor terão a sua resposta devida. As consequências serão desolação e abandono. Deus trará juízo. Enquanto o povo do Senhor, enquanto nós estamos seguros em Deus, estamos cuidados por Ele para sempre, os ímpios receberão o juízo eterno. E eu quero dizer, como estamos lendo um micro-apocalipse, novamente, João percebe com clareza como que esse juízo será trazido contra os inimigos de Deus. Aí eu pergunto aqui para vocês, quem inaugura o inferno? Quem vai inaugurar o lago de fogo? Vamos ler alguns textos. Apocalipse capítulo 19, versos número 20 e 21, nos mostra quem inaugura o lago de fogo. O texto diz: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Entenda, besta, o anticristo. Continua o texto:
com os sinais que eles haviam feito diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois, a besta ou o anticristo e o falso profeta, foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. E os restantes? Veja que os restantes não foram jogados no lago de fogo. Está escrito: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui é a batalha das aves, a gente vai falar sobre isso quando estivermos dentro de Apocalipse, mas eu quero chamar a tua atenção para quem inaugura, para quem estreia o lago de fogo: o anticristo e o falso profeta. Quando você vai a Apocalipse 20, alguém vai ser colocado lá junto com eles. Apocalipse 20, verso número 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. Mas aí a gente continua, porque de fato, quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos aqui as máximas da rebelião contra Deus. Mas quando você vai até Apocalipse 20, no verso número 14, duas personificações são também lançadas dentro desse lago de fogo. Veja como que esse lago é inaugurado, mas ele é ocupado aos poucos. Verso número 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, a morte que entrou no mundo quando o pecado foi cometido por Adão e Eva, e que Paulo diz que esse seria o último inimigo a ser vencido, em 1 Coríntios capítulo 15, agora todos esses inimigos estão dentro do lago de fogo. E aí quando ele fala do Hades, aqui eu abro um parêntese, entenda que o Hades é o lugar de tormento daqueles que aguardam o juízo. E nas profundezas do Hades, eu não posso dar muitos detalhes aqui para a gente não gastar tempo, mas nas profundezas do Hades parece haver um lugar chamado Tártaro, onde os anjos caídos estão em tormento. Então eu creio que juntamente com o Hades, esse Tártaro é lançado no lago de fogo. Mas aí, por fim, eu queria olhar com você o verso número 15, porque o que fecha é: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então nós estamos falando agora do juízo dos inimigos de Deus, e ele é real. E nós precisamos considerar isso. O inferno ainda não foi inaugurado, o lago de fogo ainda não foi inaugurado. Embora aqueles que estão sem Cristo e partiram dessa realidade estão já em um lugar de tormento, que ainda não é o lago de fogo, que ainda não é o inferno, mas que será inaugurado quando Cristo lançar o falso profeta e o anticristo. Mas aí, em contraste com isso, vejam, o verso de número 18 falou da bênção, o verso de número 19 falou do juízo, e agora, verso número 20, reforça o contraste com o juízo de destruição eterna. Porque Joel vê que Judá não será destruído, Sião não será destruído. Joel diz: Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Judá sempre se viu ameaçada por inimigos, opressão inimiga. Durante o período da invasão babilônica, os judeus foram até mesmo removidos da sua terra. Jerusalém deixou de ser uma terra habitável para ser ruínas, e os que habitavam em Jerusalém no período do cativeiro habitavam debaixo de uma terra de desolação, de choro e de amargura. Só que Deus está dizendo que nesse dia Judá será completamente habitada. O Senhor está dizendo que na consumação dos séculos, todos os inimigos serão destruídos. Meu irmão, e é para esse dia que nós estamos vivendo. E isso já está sobre as nossas vidas. A Santa Jerusalém é a nossa casa eterna. Os céus é o nosso lar, a nossa pátria celestial. E aí nós olhamos para o último versículo de Joel. Ele diz no verso número 21, eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Ele está dizendo que expiará o sangue dos que não foram expiados, e essa expressão se refere a justo juízo, a vingança do Senhor contra todo mal completamente consumido.
há um clamor que ainda existe. Quando nós lemos Apocalipse 6, no 5º selo, diz que João contempla debaixo do altar a alma daqueles que foram mortos por causa do testemunho de Cristo. Ele está falando dos mártires. E o que eles clamam? Eles clamam: até quando? Não julgas o nosso sangue e o dos nossos irmãos? Não, existe um clamor por justiça. E o Senhor trará a justa retribuição. No dia 15 de fevereiro, se não me falha a memória, foi lembrado, eu acho que isso é um memorial, homens no Egito que foram mortos publicamente em TV aberta, simplesmente por carregarem o testemunho de Cristo. Eu quero dizer que a alma deles está clamando agora debaixo do altar do Senhor. Eu acho que por vezes a gente está se sentindo muito seguro aonde nós estamos, mas o mundo já está sendo sacudido. Com a morte do líder iraniano, entra um novo líder e a palavra que ele libera é: os Estados Unidos verão um ataque como eles nunca viram antes. No meio disso tem Israel, o Oriente Médio está fervendo. Meu irmão, a gente não pode se distrair. Haverá, meu irmão, um tempo em que todos esses juízos serão devidamente cumpridos. E no final, a noiva ainda cantará. Apocalipse 19 diz: retos e verdadeiros são os teus juízos. Nós vamos entender esses juízos, sabe? E finalmente, Joel traz em sua última palavra, o final do verso de número 21, dizendo: e o Senhor habitará em Sião. Sabe, o povo que havia visto a desolação lá no capítulo 1, tudo destruído, consumido pelo gafanhoto, eles discerniram a urgência e a necessidade de rasgar os corações. Esse é o chamado de Joel. Eu estou aqui e rasgo o meu coração diante dele, porque aquilo que havia se iniciado como caos e destruição nos dias de Joel sobre a nação de Judá, foi alcançado por um toque restaurador do Senhor, um toque de misericórdia. Sabe, o livro de Joel é uma belíssima imagem de como o nosso destino de morte foi completamente revertido. Nós estávamos destinados à ira divina e então ele mudou a nossa sorte e fomos feitos filhos de Deus. Sabe, o nosso chamado é viver debaixo dessa graça que nos permite desfrutar as primícias da eternidade. É o dia do Senhor que já foi inaugurado. Se você crê em Pentecoste, meu irmão, você precisa entender que isso é sobre o dia do Senhor. Ainda são os primeiros frutos, ainda não é a colheita, mas os frutos que nós estamos experimentando são reais, têm a mesma essência dessa colheita. E esse dia que já foi inaugurado na cruz do Calvário, porque o fim dos séculos já está sobre nós, e eu estou aqui citando Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, verso número 11, já está sobre nós. O Espírito prometido, prenunciado por Joel, foi derramado sobre a sua igreja. Ele está derramado sobre as nossas vidas, ele habita em nós. E Pedro discerniu que isso é a inauguração desse dia. Então, que nossa carne venha, meu irmão, temer e tremer, reconhecendo que nós não tínhamos nenhuma chance de suportar o dia do Senhor. Nós não tínhamos como suportar o dia da visitação. Então, mantenhamos o temor e o tremor para conservar essa salvação, como Paulo diz em Filipenses 2, versos número 12, e com frutos de arrependimento, que em nome de Jesus, amanhã, nós venhamos nos levantar para viver aquilo que o Senhor tem para nós, mas entendendo que podemos ser diferentes do que vivemos hoje, para a glória do nome do nosso Deus, vivendo para a glória dele, e um dia nós estaremos com ele, um dia nós estaremos habitando juntos, nós como o seu povo, e ele como o nosso Deus. E então ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele cuidará de nós para sempre. Não haverá dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. E eu sei que esse dia está perto. Esse dia está mais perto do que quando cremos. E nós que aguardamos, só temos uma oração a fazer. Apocalipse 22, 17. Junto ao Espírito nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Precisamos só fazer uma oração. É uma oração crua. É a oração daqueles que, com os corações rasgados, se aproximam, porque encontraram a graça na cruz. E então nós oramos: nos sustente, Senhor. Coloque a tua mão sobre o teu coração, porque tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente nos dias de tribulações.
nos dias de angústias, nos dias de ameaças. Tu és, Senhor, o nosso socorro bem presente. Tu és o nosso refúgio. Então nós não